Ontem foi Dia dos Pais e hoje continuamos a celebrar e a falar de pais, figura paterna e principalmente sobre o sagrado masculino. O sagrado masculino que cuida, que protege, que ama, que é o provedor, que está sempre em contato, presente com os filhos, com a esposa, com a família. Mas também nós vamos falar daqueles que não podem estar e também daqueles que optaram em não estar. Hoje vamos receber a psicanalista Bruna Brotos e também consteladora, direto do Uruguai, e vamos falar sobre tudo isso e tirar muitas dúvidas e aprender bastante. Se você conhece alguma pessoa que precisa aprender com a gente sobre o sagrado masculino, chama, porque nós vamos aprender bastante. Siga a gente também nas redes sociais e no site tvinterior.com.br. Olá, sou Patrícia Vilafanha, sou dentista e homeopata. E hoje nós vamos falar sobre o sagrado masculino, o sagrado pai, o pai sagrado, a figura paterna, a figura do homem e toda a parte de sagrado masculino que também existe nas mulheres. Para isso, a Bruna vai falar com a gente e vai contar muita coisa que muita gente não sabe e eu também. Oi, Bruna, tudo bem com você? Muito obrigada por você estar aqui. Olá, Patrícia, tudo bem? É um gosto estar aqui com vocês novamente, falando do sagrado masculino. Foi tão precioso estar com vocês quando a gente falou do sagrado feminino, Dia das Mães, e aqui agora a gente complementando que eu não podia deixar faltar o sagrado masculino. É verdade, você prometeu e aqui está. Muito obrigada. Estamos, sim. Muito bem, Bruna. Bruna, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Eu sou terapeuta integrativa, sistêmica, há 20 anos agora. Tenho uma bagagem aí de 7 mil atendimentos, mais ou menos, nesses anos, que está contabilizado. É uma experiência, assim, maravilhosa de estar no caminho a caminho. Por que eu falo isso? Porque é um gosto tão grande tá trazendo isso e tá trazendo a luz para cada um, a direção de cada ser. E o mais importante, cada um se reconhecer em si, se reconhecer qual é o seu lugar. E para a gente reconhecer o nosso lugar, a gente também tem que reconhecer o lugar dos outros. Então, é um processo e passei já, né, por muitos processos meus internos para estar aqui também, porque eu sempre falo que a gente nunca chega onde não consegue ajudar o outro se a gente não se trabalhou, se a gente não se olhou, porque a gente só conhece o outro quando a gente passa pelo caminho. Então, é isso, estamos no processo sempre. Dor, né? Entender a dor e o amor do outro, né, Bruna? E você faz isso como ninguém. Bruna, para quem não sabe, o que significa sagrado masculino? Sagrado masculino, a gente está falando sempre de uma forma, vou falar assim, muitas vezes hoje a gente escuta de uma forma muito romântica, né? Sagrado feminino, sagrado masculino, né? Eu acho muito importante também a gente sair um pouco desse romântico, que é o sagrado masculino só, e olhar de uma forma mais de reconhecimento. Quem é esse arquétipo masculino que todo mundo tem? Infelizmente, a gente está acostumado hoje a exaltar demais o sagrado feminino e esquece do sagrado masculino, que é a outra parte que todos nós temos dentro de nós, como se fala o yin e o yang, o suave e o grosso, o doce e o amargo, é o nosso complemento. E não tem como a gente crescer se a gente não olhar para dentro da gente, mesmo nós como mulheres, olhar para esse sagrado masculino também e reconhecê-lo e dar o lugar. Então, o sagrado masculino, a gente não está falando só do homem, a gente está falando do arquétipo masculino, dessa integridade do ser.
Ô, Bruna, para ficar bem claro, porque tem muita gente, quando a gente fala assim, sagrado masculino e sagrado feminino, confunde com o machismo e com o feminismo, ou as feministas, ou os machistas. Isso não tem nada a ver, né? Exatamente, uma ótima pergunta, Patrícia. É assim, de novo, o que a gente tem que olhar? É esse arquétipo, é como se fosse dentro do seu inconsciente, do seu mental, o que representa, vamos falar assim, a energia masculina dentro de você. A energia masculina qual que é? É a força, a direção, antigamente, como que era, né, diferente, o movimento é o ir a caçar, né? Eu preciso de uma dinâmica, de uma força, de uma energia masculina, porque a mulher, a energia feminina, o arquétipo do sagrado feminino é o quê? É o colocar para dentro, é o doce, é a suavidade, é o acolhimento. Então, a energia do feminino, a gente pode até entender em dinâmicas que colocam para dentro, que olham para dentro, que ensina a gente a fazer essa compreensão do mundo interno. A mulher do feminino, do sagrado feminino, ela te ensina a cuidar dentro do lar. O homem, o sagrado feminino, o arquétipo masculino, ele vai te ensinar a ir para a vida, a caçar, a ter as relações fora, a trazer de fora para dentro, ou se defender de fora para dentro sempre. Quando a gente fala do lar interno, a gente sempre vai pensar na energia feminina, no sagrado feminino. Quando a gente está olhando para o mundo, para fora, para buscar, para batalhar, é uma energia que eu vou aprender sempre com o arquétipo masculino. Ou a gente pode falar com uma função pai, que função pai não necessariamente precisa ser o nosso pai. Eu posso ter outras pessoas e eu passo na minha vida por diversas pessoas que vão me trazer essa compreensão, essa sabedoria da função pai do meu sagrado masculino. E eu vou integrando isso e vou crescendo dentro de mim. Perfeito. Dê exemplos de função pai, para quem não sabe. Ótimo. Função pai, a gente vai olhar para quem? Pode ser para o meu pai, de primeiro momento, né, na minha primeira infância. É claro que também isso é muito interessante. Depende se a mãe também olha para esse parceiro como forte. Porque eu vou receber uma informação no meu inconsciente enquanto eu estou dentro do útero da minha mãe, tá? Isso a gente já tem comprovação pela neurociência, de se essa mulher quando eu tô dentro, assim, eu sou a filha, tô dentro da barriga do útero da minha mãe. Se essa mulher, ela se sente segura com esse homem, com esse companheiro, ela solta um sabor pro líquido amniótico dentro do útero, que eu vou sentir essa informação e vou captar essa informação no meu inconsciente que sim, esse é a minha função pai. Isso eu acho que é extraordinário. Olha Então, só. o que acontece? Eu já vou recebendo direção de quem? Dessa função mãe, dessa mulher que ela se sente segura e ela me fala: ó, esse homem é um macho alfa, vamos dizer assim, né? Para você seguir, ele vai te proteger. Por quê? Essa função pai, quem é a sua luz? Quem dá a sua direção na vida? Então, função pai, primeira coisa, pode ser o meu pai, mas a minha mãe pode não se sentir segura, por exemplo, com esse companheiro, e ela pode olhar para o pai dela com essa segurança. E eu já no meu inconsciente receber essa informação que a função pai, por exemplo, é o meu avô materno, entende? E eu vou trazer esse olhar para este homem. Depois, conforme a gente vai crescendo, a gente pode ter função pai como um professor na escola, ou um chefe no trabalho. Por quê?
são pessoas que eu olho com também admiração, que eu olho com respeito, como que ele me traz luz da onde que eu vou guiar o meu caminho, como exemplo. Então, função pai, o sagrado masculino, ele é muito importante para a gente. Ele traz também essa sabedoria de crescimento no nosso inconsciente, né? De desenvolver-se. Então, é uma figura, se a gente tivesse, né, assim, a possibilidade de ser preparados para ser mãe e pai, né, antes mesmo, com certeza a gente teria humanos muito mais tranquilos, mais confiantes, mais seguros, né? Porque a função pai, esse homem, é muito importante. E desculpa, eu tô falando homem de uma forma mais generalizada, certo? Mas existe também função pai como as mães. Porque tem muitas mães que não têm uma figura masculina perto e elas se tornam a função pai de batalhar, de sair para fora, que traz o dinheiro para dentro de casa, que protege a casa, que protege os filhos. Então, também, uma mulher pode ser essa função pai, ela pode estar no lugar do sagrado masculino. Perfeito. No próximo bloco, Bruna, gostaria que você explicasse, né, já que não tem um manual como ser pai e não tem um manual como ser mãe, a gente pode, no próximo bloco, dar dicas como a gente pode ver isso com acolhimento, com um olhar mais amplo e fazer o papel de pai, mesmo que não tenha o pai ao lado. Combinado? Fica com a gente que a gente já volta. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê.
Estamos de volta ao Saúde Interior. Hoje, em especial o Dia dos Pais, estamos falando sobre o sagrado masculino. E como falamos anteriormente, não tem manual de pai, não tem manual de mãe. E a gente vai aprender com a Bruna como que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível, dentro do que nos cabe. Porque o melhor que nós pensamos, às vezes, não é o melhor para o outro, né? Mas se a gente puder fazer o nosso melhor sempre, já é um bom caminho. Bruna, como que a gente faz isso? Ai, 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 não, pai. Não é muito fácil. Brincadeira. A gente tem que olhar de uma forma que é fácil, né? Vamos lá. Função pai não é fácil, por quê? Porque a função pai é aquela função que dá o limite. Função pai é o que dá a regra. Função pai é o que dá a direção. É aquela pessoa que tem o dever de nutrir o nosso espírito. Então, por isso que eu falei no começo, não é muito fácil. Porque, assim, se a gente tivesse consciência, né, assim, do quanto que é importante para o filho, ou para a sociedade, eu ter uma posição consciente de trazer para o mundo essa postura real do sagrado masculino. Os homens, eles têm infelizmente, um olhar muitas vezes de desvalorização no lar, porque hoje em dia, muitas vezes, a gente fala muito isso, né? Ah, é a mulher que faz tudo, a mulher que cuida de tudo, a mulher que cuida dos filhos. É verdade. Eu sou mulher, eu tenho filho, eu sei como que é. Mas o sagrado masculino, ele não pode ser desvalorizado nesse nosso dia a dia, porque ele tem uma função muito importante como essa função de guiar, de mostrar o caminho. Então, como que a gente pode, né, ajudar a lidar de uma forma mais fácil? Olhar para dentro. Olhar para dentro para ver como que eu estou lidando nessa função pai, nesse olhar para esse sagrado masculino, e se eu estou respeitando e se eu sou homem ou estou na função, né, do sagrado masculino, função pai, na minha casa, no meu lar, se eu também estou dando respeito. É o primeiro ponto mais importante, né? A gente tem que trazer esse olhar. Se eu, como a função mãe, os sagrados femininos da minha casa, do meu lar, se eu estou fazendo esse papel de respeitar e valorizar esse homem. Quando a gente olha de uma forma um pouco mais ancestral, olhando no nosso transgeracional, quando a gente olha as memórias do nosso inconsciente, os traumas que a gente carrega, né? Muitas vezes a gente é muito dura, falando agora numa visão mais das mulheres também, com os homens. Eu compreendo que existem muitas dores, muitas fragilidades da mulher, mas a gente sempre acaba esquecendo também de reconhecer o quanto que esses homens, em todo o desbravar do mundo, foram tão importantes. A gente se esquece que se não fosse essa coragem dos homens, se não fosse as batalhas, que seja territoriais, que vamos dizer assim, a gente não tô querendo incentivar as guerras, né? Mas se não tivesse tido também as guerras, a gente não teria o nosso país do jeito que é hoje. Eu quero dizer em espaço territorial, né? A gente não teria as constituições, e não estou querendo dizer o que está certo e o que está errado, não é esse mérito, ok? Mas foi por batalhas e desbravar de viagens de homens daquela época, fortes, guerreiros, que deixavam as suas famílias para conquistar o mundo, que morreram e não tinham medo de morrer. Eu falo isso porque eu vejo muitas vezes em terapia hoje, muitas mulheres feridas, que tem mesmo, que não estou tirando o mérito, né, de estar certo ou errado,
Mas porque muitas vezes a gente só olha para a dor e esquece da força que foi esses homens, que não era fácil. Nenhum homem nasceu super corajoso. Nenhum homem nasceu super guerreiro. Eles ficaram e se transformaram em guerreiros, em homens duros, com essas couraças emocionais, porque só teve muitas vezes muitas dores durante a sua história. E isso eu acho assim muito importante, né, no nosso reconhecer dessa função masculina, dessa função pai, do sagrado masculino. Primeiro a gente tem que começar a olhar para isso. Sim. Se a gente não olha, a gente se distancia. Entendi. Assim, Paty, quando a gente conversa, né, é muito forte, e tem uma grande resistência, eu vejo também, de mulheres, principalmente, de reconhecer, né, porque, igual a gente falou no começo, o sagrado feminino todo mundo fala. Sim. Vivências de sagrado feminino existem milhões, né? É verdade. É muito. E vivência de cura do sagrado masculino, de reconhecer esse masculino. A gente esquece, porque é homem, ele aguenta. E quantos anos e séculos que esses homens estão aguentando, suportando, indo para as guerras, né? E daí, muitas vezes, também, né? Porque eu falo que eu já escutei muito, né? Nas terapias. Não, mas o homem sempre foi muito mais fácil para eles, né? Para o homem é muito mais fácil as traições, para o homem é muito mais fácil. É mais fácil ou eles não tiveram a oportunidade de aprender algo diferente? Porque a gente aprende o quê? Por função pai, direção, guiança. Se eu tô tendo um guia ruim e eu sou uma criança, eu vou achar que aquilo é certo. Se eu tenho um sentimento ruim, alguém bate em mim e fala: homem não chora, engole o choro. Que tipo de homem que eu vou me tornar? É Eu verdade. vou ter essa dureza no meu coração, eu vou ter essa frieza. Homem não mostra emoção, homem não abraça. Se você fizer isso, você é gay. Quantas frases na infância, né? As crianças muitas vezes, os meninos, escutam isso. E aí, o que acontece? Eu vou criando rigidez. Eu vou criando essa frieza, ou eu vou tendo que ser muito forte. E fica muito difícil. Quando eu tenho um filho, se eu tenho, vamos falar assim, né, um menino ferido dentro do meu coração, dentro da minha alma, é muito difícil eu ser eu me tornar, vamos dizer assim, né, uma função pai, eu ter um sagrado masculino muito maravilhoso, equilibrado, eu sei dar uma boa guiança, eu sei dar exemplo. Eu não vou saber, eu vou saber o que eu recebi. Então, para nós que buscamos a base na terapia, ou a gente busca o autoconhecimento, né? A gente busca estudos, a gente quer sempre estar melhor, sempre estar evoluindo. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu tenho que reconhecer esses homens que vieram antes de mim e não só rotular. Meu pai era horrível, meu pai me abandonou. Meu pai só batia em mim o dia inteiro. Meu pai traiu minha mãe e ela teve que se virar dentro de casa. Eu não tô falando que eles fizeram certo, por favor, né? Isso, o certo e o errado, né? Vamos dizer assim, é complicado de julgar, porque é exatamente isso. Não tem como a gente julgar. Por quê? Porque a gente não sabe do passado. Geralmente, um pai que bate, ele apanhou mais ainda. E o avô apanhou muito mais ainda. Né? Então, assim, é uma coisa que quando você olha para isso, você fala assim, meu Deus, agora ok,
eu me rendo a esse homem com amor, eu paro de julgar, eu paro de criticar tanto e só vou o quê? Receber a vida e fazer o melhor com ela. Sim. É aquela famosa frase quando fala assim, honrar pai, honrar mãe, é muito diferente do que ser submisso a muitas dores que continuam frequentes. Exatamente, exatamente. Honrar pai e mãe não quer dizer que eu vou fazer igual, né? Não quer dizer que eu vou aceitar tudo que eles fizeram como uma coisa boa, natural, se muitas vezes pode ter tido coisas que não eram boas. Então, se eu tive um pai que batia muito em mim, não quer dizer que eu vou falar, então tá certo, né? Vou honrar esse pai e vou bater nos meus filhos. Não, mas eu vou compreender, reconhecer a história dele e fazer o melhor com esse aprendizado para minha vida. Se não foi bom para mim, eu não vou repassar. E eu não vou repassar hoje, por quê? Porque eu tenho consciência. Porque eu tenho conhecimento. E é um conhecimento que a gente pode botar em prática. Dá trabalho? Dá muito trabalho, sim. Porque o nosso inconsciente, ele está programado com esse aprendizado que a gente já recebeu. Uhum. Perfeito. Muito bem. Então, no próximo bloco, já falamos do como ser a função pai. E no próximo bloco vamos falar quando há troca. Quando a mãe, quando a mulher, o sagrado feminino toma lugar do sagrado masculino e vice-versa. Porque isso também complica muito a vida, não só a nossa, em todos os campos, mas também a dos nossos filhos. Ok? Até já. Já voltamos. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet.
Estamos de volta ao Saúde Interior e hoje nós estamos falando do especial de Dia dos Pais. Estamos falando sobre o sagrado masculino. Agora nós vamos falar da troca do sagrado masculino com o sagrado feminino. O que isso causa, como nós podemos olhar, principalmente com consciência, e voltar ao nosso devido lugar. Porque cada pessoa, cada função, cada sagrado também tem o seu devido lugar. Bruna, como que acontece quando tem essa troca dos sagrados? Então, acaba dando uma bagunça dentro de casa, né, no caso. É verdade. Né, é uma bagunça dentro de casa. Mas assim, se a gente está falando de uma pessoa só em casa, uma mãe solo ou um pai solo, essas pessoas muitas vezes elas não têm escolha. Então, elas vão ter que estar dentro do lar, intercambiando de um lado para o outro. Uma hora eu estou na função mãe, no sagrado feminino, nutrindo a família. Muitas vezes vou estar na função pai, nutrindo esse sagrado masculino, como protetora, como guia, como orientadora, né? Mas na força, sou eu que vou para a batalha, sou eu que vou trabalhar, trazer o dinheiro para casa. Se for uma função, uma pessoa só, não é que está errado, mas a pessoa ela acaba estando mais cansada, né? Não diria estressada, mas é aquele cansaço de você estar tendo sempre que ter, né, 1000 mãos para guiar e para orientar, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Eu tenho que dar guiança, exemplos do meu mundo interno e para a orientação do mundo interno. E, então, assim, nunca podemos julgar falando que é ruim, que é certo ou errado. É o que é. E cada ser humano tem a experiência na vida que é mais importante, né? Agora, o que fica um pouco mais fácil? Eu tenho alguém dentro da minha família que poderia me ajudar nessas orientações? Então, por exemplo, sou uma mãe solo e tenho um pai, um avô, né? Esse avô materno, perdão, que me deu força, que me deu essa boa orientação. Então, eu posso levar o meu filho para ter, minha filha, não importa, né? Assim, para ter essas experiências. E eu identifico esse homem. Olha as coisas que seu avô fala, que interessante. Olha o exemplo dele, como que foi a vida dele. Olha que bonito que ele começou a trabalhar muito cedo com, por exemplo, com trabalhos manuais, no sentido de carpinteiro. Olha como ele é forte, olha como é bom. Olha, por quê? Porque eu estou trazendo a identificação, né? Orientação para essa criança olhar para essa função, para esse sagrado masculino e reconhecer. A gente tem também função pai e mãe dentro de casa, que é o casal, vamos dizer assim, casados, normal, uma família tradicional, vamos dizer assim. Só que nessa função muitas vezes a mulher trabalha, a mulher é empresária de sucesso, e o marido, ele é mais um trabalho dentro de casa, mais tranquilo, ele gosta de cozinhar, ele gosta de cuidar dos filhos. Aí muitas vezes a gente vê que a função tá trocada, né? E uma coisa que eu sempre falo se tá trocado, né, os papéis, mas pro casal é saudável, essa mulher, ela gosta de ser o homem da casa. Essa mulher, ela gosta de trabalhar fora. Essa mulher, ela não gosta de cozinhar. Ela não gosta de limpar a casa. Então, assim, é um acordo interno dos dois
ok, a função ela pode ser trocada. Por quê? Porque o casal, ele está de acordo, consciente. Agora, muitas vezes que a gente vê hoje é mulheres que estão acostumadas a estar nessa força do masculino, no sagrado masculino dela tá ultrapassando, né, a frequência dela. Só que ela fala que ela não gosta de estar nessa função, que ela tá cansada. Um pacote de reclamação, um pacote de ruídos internos, né? E o homem tá em casa tranquilo, que não se importa, ele sabe que essa mulher é forte, ele sabe que essa mulher vai fazer tudo, tá tudo bem. E aí sim que é o grande problema. Porque o meu filho, né, meus filhos, eles vão me olhar e vão entender o quê? Quem é a função? Começa a realmente fazer uma falta de orientação, uma falta de guiança, porque o homem que eu vejo que seria para estar nesse movimento como protetor, como ir para a batalha, como trazer, né, o alimento para casa, minha mãe tá lá. Mas muitas vezes eu estou precisando dentro de casa então, ok, uma proteção, uma orientação, que a minha mãe não está nesse lugar, né? Meu pai também não tá. Meu pai não tem essa sabedoria para me entregar. E aí sim, porque aí eu acho que o homem é esse exemplo de função pai da criança. A criança ela vai olhar para o sagrado masculino de primeiro momento como este pai. E aí que é o grande problema. Sim. E quando há pai de substituição, como um padrasto? Não tem problema nenhum. Se ele é um pai de substituição, vamos dizer assim, de força, de orientação, automaticamente, muitas vezes, a mãe também ela vai dar indícios para o filho olhar para este homem. Porque é igual eu falei no começo, né, no início, quando a gente fala, olha para o meu pai, né, o avô. O pai de substituição, né? A mãe geralmente ela vai dar indícios falando o quê? Características positivas desse homem. Porque também, como a gente tem que ter muito esse ponto muito importante para os filhos, eu não vou ficar julgando esse pai. Se esse pai não tem uma boa função pai, eu não vou ficar exaltando isso para o filho. Porque no inconsciente a gente sempre é fiel. E se eu ficar falando mal desse pai, por mais que seja a longo prazo, ele vai atrás desse pai. Na repetição de padrão, que está no meu inconsciente. Ok? Sim. Então, sempre eu vou mostrar o pai que é do jeito que é. Ele, só que eu não vou exaltar os defeitos do pai. Eu posso trazer clareza. O seu pai, tudo bem, ele não soube lidar muito com essa situação. Ponto, acabou, morreu o assunto. Eu não vou ficar falando, seu pai não faz mesmo, seu pai não ajuda em nada, seu pai... Não. Eu encerro. Lógico que a gente também está falando de crianças, ok? Adolescentes, conversa de adulto são outras conversas. Mas nessa função pai, no pai substituto, né, que a gente está falando, eu gosto de falar função pai. Pai substituto, muitas vezes a gente está querendo colocar o pai no lugar de outro pai. E isso é ruim e isso gera uma grande desordem. Então, o que a gente fala? Eu posso mostrar com esse meu novo companheiro, vamos dizer assim, que ele tem uma boa função pai para você, filho. Como que eu mostro isso? Em exemplos, olha que bom, olha, você viu como que o fulano chegou tal hora de trabalhar? Você viu como ele é trabalhador? Nossa, eu sou tão feliz com ele porque ele
traz para nossa casa toda essa nutrição. Eu me sinto muito segura com ele aqui dentro de casa. Eu sinto que esse homem realmente ele é um grande protetor para nossa família. Eu sinto que esse homem é um grande orientador para nós. Então, o que acontece isso? Isso vai fortalecendo o filho para aonde que ele vai olhar. Então, esse pai que pode não ser o pai de sangue, né? A gente pode mudar os nossos olhares de função pai na nossa vida. Tá tudo bem. Desde que eu saiba e tenha consciência e ninguém tire esse lugar de quem é o meu pai de sangue. Esse é o pai. É o pai que eu tenho. Não tem jeito. Sim, isso é muito importante. Pai biológico e o pai de substituição. Aquele que faz a função é aquele que vai guiar. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Bruna, no próximo bloco eu gostaria que você falasse para as pessoas, os adolescentes e os adultos que não tiveram essa oportunidade porque o pai já faleceu, o pai desapareceu, não tem uma boa relação, foi um pai abusivo, agressivo, enfim. Essas pessoas não tiveram uma figura paterna, um sagrado masculino como exemplo, e se ficam perdidos, fazem constelações e constelações e continua sempre na mesma. Pode ser? Vamos falar isso, porque isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que patinam e não conseguem entender essa situação. Então tá combinado, e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Até já! Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira, às 22 horas, comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta ao Saúde Interior com a Bruna Milani Brotos, do Uruguai, psicanalista e consteladora.
E agora ela vai falar para as pessoas que já passaram pela essa fase, que não são mais crianças, que são adolescentes agora e adultos, e tiveram alguma situação, algum problema, que com esse sagrado masculino, como nós podemos retomar essa visão do sagrado pai, do sagrado masculino e seguir em frente. Como que se faz isso, Bruna? Então, muitas vezes a gente está acostumado a se ver muito como vítima. Porque quando trazemos essas dores do pai, da falta de pai, ou de traumas por essa falta, ou de um pai muito duro, a gente tem a tendência a agarrar nessa dor, nessa emoção, nessa experiência, e só vive nisso. A gente não solta. E o grande segredo nessa é soltar. O grande ponto inicial, que não é fácil, é o movimento de soltar. E eu não quero dizer perdoar, porque toda vez que a gente fala, você tem que perdoar seu pai, a palavra perdão, ela vem conectada com punição. Então, se eu falo que eu tenho que perdoar o meu pai, e o meu pai que é a pessoa que me deu a vida, que é maior do que eu, porque ele já fez a coisa mais grandiosa que poderia ter feito, me deu a vida. E essas dores, elas ficam tão arraigadas dentro de nós que não permite que a gente enxergue isso. Ele me deu a vida. Foi sim, essa sementinha, por mais que eu rejeite, que falou sim, eu abro o caminho. Porque se não fosse esse impulso dessa sementinha para se conectar com o óvulo da minha mãe e abrir esse caminho, eu não existiria. E tudo bem, eu sei, muitas vezes a nossa mente vai falar assim, isso é muito romantismo, isso não é real. É real, porque eu estou aqui. Porque você está aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que sair desse ponto de eu ter que perdoar esses homens, porque senão eu sempre vou ter que achar formas de punir essas funções pai. Porque a palavra perdão, ela é conectada com punição. Então, se eu perdoo, tem que ter uma punição. E isso é muito arquetípico do nosso inconsciente, até muitas vezes de forma religiosa, porque toda vez que eu vou, por exemplo, eu tenho que me confessar, tenho que pedir perdão a Deus. Qual que é a punição que eu levo depois? Geralmente eu tenho alguma coisa para fazer. Tudo bem, isso aí é uma coisa suave, uma oração, é uma boa ação, tudo bem. Mas e as punições que a gente traz dentro do nosso inconsciente, que a gente fica se punindo ou punindo dentro de nós esse pai? E por mais que eu rejeite esse pai, eu estou carregando ele dentro de dentro de mim, e punindo ele incessantemente. Então, se ele não foi bom, eu tenho que soltar e não carregar ele dentro de mim punindo. Eu tenho que fazer o quê? Desculpar. A palavra vem. Desculpar. Eu tiro a culpa desse homem e libero ele, aceito que ele é do jeito que é. E, infelizmente, eu não consigo mudar, transformar esse homem. Não tenho esse poder.
Seria ótimo, mas Sim. não tem. É verdade. É a primeira coisa. E depois que eu consigo fazer isso, a gente consegue dar outros passos. A gente consegue se conectar com o nosso sagrado masculino. A gente consegue encontrar as nossas curas. E como é essas curas? Reconhecendo as outras funções pais que passaram no nosso caminho. Porque muitas vezes a gente fica tão agarrado, punindo, criticando esse pai por causa da minha dor, a dor que ficou introjetada em mim pela minha criança interna, que não tem espaço para eu reconhecer grandes homens que passaram na minha vida. Um professor, um tio, um padrasto, um pastor, um padre, um orientador, um chefe. Só que muitas vezes eu não consigo enxergar e reconhecer grandes homens que me ajudaram, que me guiaram. E por quê? Se o meu copo tá cheio de remorso, cheio de raiva, não tem como eu liberar espaço para outras funções pai e reconhecer. Que lindo, Bruna. De verdade, muito obrigada, Bruna, pela sua participação, por todo esse carinho, né? Você explica de uma forma fácil de entender, real, sustentável também, que isso é muito importante. Muito importante. E o que eu posso dizer é, se já houve uma concepção, já é uma vitória. O perdoar também é abrir mão de vingança. Exato. E você falou da desculpa, eu achei fantástico isso. Sim, porque senão a gente gruda nisso, a gente não olha nunca para outra pessoa. Eu tenho uma história muito, muito pessoal, né? Eu tive um pai incrível, extraordinário, mas ele era duro, ele não tinha, vamos dizer assim, consciência emocional de ter tido orientações. Então, ele era duro, ele era rígido, mas era incrível. E, para mim, criança, ele falava sempre assim: ah, você é muito burra. Ele falava, não por maldade, ele estava brincando do jeito dele, grosso, mas era o jeito que ele sabia. Só que a minha criança, ela levava a sério. E eu lembro disso, que eu grudei. Eu acreditava que eu era burra. E foi muito interessante essa experiência, porque eu tirava boas notas, eu tinha todos os sinais, mas essa função pai, essa força de orientação, me rotulou com total inconsciência, eu sei disso, né? Ele não tinha consciência disso, como burra. E foi por 20 anos, quando eu fui fazer um curso, que eu adoro a parte de estudos de alquimia, né? Espagiria, aromaterapia. Eu fui estudar com um grão-mestre muito inteligente, com um alto grau de alquimia, um italiano que veio para o Brasil. E ele olhou no meu mapa astral e ele falou assim: nossa, moça, você sabia que você é muito inteligente? Está escrito aqui no seu mapa, você é muito inteligente. Parece uma bobeira, né? Assim, essa não faz tudo bem, né? Só que naquele momento, aquele homem de autoridade, que para mim, eu olhava para ele assim, nossa, um grão-mestre de alquimia, uau! E ele passava muito conhecimento.
a validação dele transformou essa crença. Foi incrível. Nunca mais eu duvidei. Só que se eu tivesse, naquele momento, com o amargor do meu pai, que ele falou isso, como ele falou isso, tal, eu não consegui, eu teria perdido essa oportunidade da validação. Então, o que eu diria, né, para todos e as mulheres feridas, né, também no seu sagrado masculino, e todos os homens feridos com maus exemplos, muitas vezes, né, que faltou muito esse homem que direcionou. Primeiro, busca na sua história que grandes homens passaram no seu caminho e te deram uma boa orientação. E eu compartilhei isso com todo o meu coração, porque pode ser nada, pode ser só essa frase. Nossa, moça, você é muito inteligente. Que fez uma mudança incrível naquele momento da minha vida. De reconhecimento. Só que muitas vezes a gente está tão desconectado do momento presente que a gente deixa passar, que a gente não valida. Então, muitas vezes, se vocês olharem para dentro e olhar a trajetória, podem encontrar homens extraordinários. E aí eu solto, eu tiro a culpa desse pai, porque ele não sabia fazer diferente. Muitas vezes, meu pai biológico, ele não sabia fazer diferente. Então, eu volto para mim e reconheço e valido todas as orientações. E se eu não tiver, eu me conecto com o meu sagrado, com o sagrado superior. E eu vou colocar esse grande sagrado interior, e não importa a fé. Cada um tem a sua. Mas em cada fé tem sagrados para serem seguidos. Com uma guiança extraordinária que vai você conectar com o seu coração. Maravilhoso, Bruna. Muitíssimo obrigada, Bruna. E a próxima vai ser sobre o sagrado, a sagrada criança dentro de nós. Para outubro, Sim. Mês das crianças. Combinado? Essa é mais birrenta, geralmente. A gente dá um jeito. Muito obrigada, Bruna. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E aqui, esse programa Saúde Interior, que cuida da saúde também do sagrado, homenageamos os homens, os guias, as figuras sagradas para nós. Como, por exemplo, o seu André Milani, pai da Bruna. Uma homenagem ao seu André Milani, onde ele estiver, que está junto com meu pai, Adel Vilafanha, seu Dirceu Bueno, José Eduardo Milani, Ivan Milani, Antônio Carlos Deutrecchia, Valério da Costa, Tabajara Greca, Pedro Greca, Carlos Alberto Saciloto, conhecido como o Cabela. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento por tudo que vocês fazem como guias, como homens, como sagrados. E aqui ficamos com a saúde interior e o mais importante de tudo, que eu sempre digo e repito e peço que vocês olhem com consciência, que o importante é ter saúde. Até a próxima. Tchau.